Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que não me conhece, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma ministração das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E este trimestre estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Semana passada estudamos a lição número 1, que tratou sobre a Babilônia, sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. E nesse domingo estudaremos a lição número 2, que vai falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Para você que não me conhece ainda, eu quero lhe informar que a nossa gravação ela é 100% amadora, feita num ambiente residencial, então vez ou outra pode ser que você ouça barulhos externos, tipo carro passando, alguma coisa assim, mas nada que vá te atrapalhar a entender a ministração da aula. Pois bem, lição número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E o textuário dessa lição diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A nossa verdade prática diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, partindo do princípio que o professor já leu todo esse capítulo e não apenas os versículos que estão aí citados na lição. Então, professor, é essencial que você leia todo o capítulo 3 aí de Romanos. Então vamos à nossa lição sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O que nós veremos nessa lição? Bom, nessa lição nós vamos buscar trazer para os irmãos, vamos traçar um histórico do pecado. E dentro desse histórico, nós vamos analisar o que é o pecado, vamos ver a origem, a abrangência e as consequências espirituais do pecado. Não vamos abordar consequências físicas porque não é nosso objetivo, mas vamos abordar e focar principalmente nas consequências espirituais que o pecado trouxe para a humanidade. Nós vamos ver sobre a natureza pecaminosa do homem, para a partir daí então nós começarmos a entrar realmente na doutrina sobre a deturpação da doutrina do pecado. E aí veremos sobre as teologias modernas que deturpam acerca da doutrina do pecado. Nós vamos ver a normalização do pecado e vamos ver quais são os objetivos dessa deturpação da doutrina do pecado. Essa doutrina nós veremos com mais detalhes que ela vem exatamente com o objetivo de normalizar o pecado, de mostrar para as pessoas também que não existe pecado original, enfim, isso tudo incluído dentro das teologias modernas que visam exatamente a deturpação da doutrina do pecado. E como sempre faremos aplicações práticas aí durante a ministração de cada tópico e no final aí de cada tópico. Então vamos à nossa primeira lição. Eu disse aos irmãos que esse trimestre está muito importante porque ele está tratando de temas bem atuais. E esse é um dos temas que tem prevalecido na atualidade, que é exatamente sobre a deturpação da doutrina do pecado. Nós vimos na lição passada que o espírito da Babilônia, que é uma inspiração, que é a inspiração diabólica, que vem sobre os agentes humanos, que simplesmente são inspirados por Satanás para trabalharem em favor da consolidação do Império da Babilônia, que nada mais é de um sistema mundial de controle absoluto sobre a humanidade, que será conduzido pela pessoa do Anticristo. E para que esse sistema seja plenamente estabelecido, conduzido e governado
pela pessoa do anticristo, é preciso que algumas doutrinas bíblicas sejam deturpadas, para que assim esse reino possa ser estabelecido com toda a sua totalidade. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos traçar um histórico do pecado. Vamos aqui ver sobre a natureza pecaminosa do homem. Precisa entender um pouco sobre o pecado para podermos entender sobre as teologias que exatamente visam deturpar essa doutrina acerca do pecado. Então, primeiramente, vamos ver o que é o pecado. Bom, os irmãos sabem que o meu objetivo é sempre simplificar, explicar e não complicar. Então, nós vamos fazer o possível para tornar essa lição o mais simples, objetiva e clara possível, como sempre fazemos com as demais lições. Então, nesse primeiro tópico, para entendermos, sobre a deturpação da doutrina do pecado, nós precisamos entender o que é a doutrina do pecado. E aqui, então, vamos traçar um histórico do pecado. Primeiro, vamos ver o que é o pecado. Eu sei que o pecado ele tem uma definição geral. Mas eu quero trazer para vocês aqui pelo menos 4 definições de pecado que acabam se alinhando, numa só. Bom, eu tive o cuidado de trazer, por exemplo, a definição etimológica do pecado. O que é etimologia? Etimologia é a ciência que estuda, a origem das palavras. Então, a definição etimológica do pecado vem do termo hebraico chatá, que significa errar o alvo, desvio, tortuosidade ou saída da rota. Então a imagem que você vê exatamente uma imagem sugestiva de uma definição etimológica, ou seja, da origem do termo da palavra pecado, que no hebraico vai significar errar o alvo. E quando você tem um alvo a atingir e você erra o alvo, evidentemente que bate um certo desespero. Exatamente é isso que a imagem está mostrando. Só que é interessante notarmos que essa definição etimológica do pecado, que nos mostra que pecado significa errar o alvo, abrange não somente errar o alvo em si, mas deliberadamente, ou seja, de própria vontade, você acertar o alvo errado. Olha só que interessante. Então você tem uma definição etimológica, ou seja, de origem do termo pecado, como significando errar o alvo, mas que vai abranger também você acertar o alvo errado. Ou seja, você tem que acertar esse alvo, mas você acaba errando esse alvo, mas acertando um outro alvo que não era para ser atingido. Então isso é o pecado. É quando você erra o alvo. Você erra o alvo. Qual que é o alvo? Nosso alvo é vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Aí nós erramos nesse alvo e acabamos acertando no alvo errado, que é o quê? Que é exatamente a prática do pecado. Mas nós temos também uma definição teológica. A definição teológica nada mais é do que uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Quando fala leis estabelecidas por Deus, evidentemente que estamos no período da graça, nós estamos nos referindo à palavra de Deus como um todo. Então, quando alguém transgride deliberadamente a palavra de Deus, aqui nós temos uma definição teológica daquilo que é o pecado. Então, é você violar, é você infringir as leis de Deus, é você infringir a palavra de Deus, é você transgredir conscientemente a palavra de Deus. E nós temos também uma definição bíblica. A definição bíblica nada mais é do que um comportamento contrário às orientações divinas. Então, quando você tem um comportamento contrário àquilo que a Bíblia ensina, que são as orientações comportamentais que Deus nos dá para que nós tenhamos aqui na Terra, você está cometendo o quê? Está cometendo um pecado. Então seria desobediência, injustiças. É quando você tem atitudes e comportamentos que vão contrários
aquilo que Deus orientou de como nós devemos nos comportar. E por fim, nós temos uma definição genérica, que é uma definição que vai englobar todas essas três definições, que é exatamente qualquer ato, sentimento ou pensamento contrários aos padrões divinos. Então, olha só, quando você erra o alvo, ou você acerta o alvo errado, você está o quê? Você está indo contra os padrões divinos. Quando você transgride deliberadamente e conscientemente a palavra de Deus, você também está indo contrário aos padrões divinos. E quando você tem um comportamento contrário às orientações divinas, você está também sendo contrário aos padrões divinos. Então, pensar, desejar ou praticar o que não agrada a Deus é errar o alvo ou acertar o alvo errado. Pensar, desejar ou praticar o que não agrada a Deus é você transgredir a palavra de Deus. E pensar, desejar ou praticar o que não agrada a Deus é você ter um comportamento contrário às orientações divinas. Então, tudo isso é o quê? É pecado. Então, essa definição genérica, ela vai englobar exatamente todas essas três definições que eu trouxe aqui. A definição etimológica, que trata da origem do termo da palavra pecado, a definição teológica e a definição bíblica. Então, uma definição geral, genérica, é qualquer coisa que você pense, deseje ou pratique que não agrada a Deus, você está o quê? Você está cometendo pecado. Pois bem, uma vez que nós entendemos o que é o pecado, e eu quero deixar bem claro a você que não conhece o nosso trabalho, que eu busco trazer aqui um subsídio complementar à lição. Você vai poder observar que a gente não segue na risca ali, né? A gente segue o tópico, mas não segue a argumentação na risca da lição. A gente procura trazer alguma coisa a mais. Em alguns tópicos você verá que eu coloco a argumentação da lição. Mas em outros tópicos eu trago uma argumentação a mais para complementar a lição. Por isso chama-se subsídio. Então, uma vez que nós entendemos o que é o pecado, e de uma maneira muito simples, objetiva e simplificada, eu trouxe para você aqui a definição de pecado em 4 aspectos, e a definição geral englobando todos eles, nós podemos entender primeiramente também qual que é a origem do pecado. Isso não tem detalhado na lição, mas eu achei por bem trazer, porque nós temos o conceito do que é o pecado, entendemos o que é o pecado, mas qual que é a origem do pecado? Onde surgiu o pecado? E aqui é interessante porque o pecado ele vai surgir em 2 lugares. Primeiramente, o pecado vai surgir, e você vai responder talvez que será no Jardim do Éden, mas não é. Primeiramente, o pecado ele surge no mundo angélico. E quando é que o pecado surge no mundo angélico? Angélico quer dizer de anjo. Exatamente no céu. Então, no céu vai nascer o pecado no mundo angélico. E vai ter como agente ativo ali quem? Lúcifer, que fez mau uso do seu livre-arbítrio. Todos nós conhecemos os textos bíblicos que estão ali, de Ezequiel 28, 12 ao 15, Isaías 14, 12 ao 15, que trata exatamente da queda de Satanás, que, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, ele quis ser igual a Deus, quis estabelecer o seu trono acima de Deus, e ele foi expulso do céu, conforme a imagem sugere, juntamente com os anjos que se rebelaram, que se juntaram a ele. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz exatamente sobre isso. 2 Pedro 2 e 4 diz assim, olha só que interessante. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, que anjos foram esses? Foram os anjos que estiveram ao lado de Satanás na sua rebelião ali no céu contra Deus. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia de um juízo. Não vamos entrar no mérito da questão aqui, que fala sobre a prisão deles, mas aqui o que nos interessa é exatamente que esses anjos que pecaram foram anjos que ficaram do lado de Lúcifer, né? Que Lúcifer, que fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, acabou se rebelando contra Deus e foi expulso do céu. Então, como no céu não pode haver pecado,
o que acontece? Lúcifer, ele é expulso do céu juntamente com os anjos que com ele se rebelou. Em Apocalipse 12, versículo 7 ao 9, diz assim, ó, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, tá vendo? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui está se referindo à expulsão, quando Lúcifer quis ser mais que Deus. Foi precipitado o grande dragão, o dragão aqui fala exatamente de Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o pecado se origina primeiramente no mundo angélico. Repito, não vamos entrar em detalhe porque você conhece esse fato. Então, acontece primeiramente no mundo angélico. Então, como não pode ter pecado no céu, imediatamente após essa batalha, Satanás, Lúcifer, ele é expulso do céu juntamente com os anjos rebelados e é enviado para onde? Ele é enviado para a terra. E aí nós temos então um outro lugar agora onde o pecado vai nascer. Agora o pecado ele vai surgir no mundo humano. Então, primeiramente, ele surge no mundo angélico, e como no céu não pode ter pecado, Satanás é expulso juntamente com os anjos rebelados, expulso exatamente para a terra. E aí, então, o que Satanás vai fazer? Ele vai querer fazer com que o homem peque também. E aí, no mundo humano, o pecado ele vai surgir exatamente no Jardim do Éden. E aí não vamos contar a história do Jardim do Éden, de Adão e Eva, que até uma criancinha conhece essa história. Não vamos aqui ocupar o tempo com essa história. Então, mas o pecado no mundo humano vai surgir exatamente a partir da desobediência de Adão e Eva, que do mesmo jeito que Satanás fez mau uso do livre-arbítrio, Adão e Eva também vão fazer mau uso do seu livre-arbítrio e, induzidos e tentados por Satanás, o que eles vão fazer? Eles vão pecar contra Deus. Também foram expulsos do jardim. Da mesma forma que Lúcifer e seus anjos rebelados foram expulsos do céu, porque no céu não pode ter pecado, e o jardim do Éden também não podia ter pecado, a partir do momento então em que Adão e Eva, fazendo mau uso do livre-arbítrio, eles induzidos por Satanás, tentados por Satanás, então pecam, eles também foram expulsos do jardim do Éden, e Deus coloca lá anjos ali, protege o jardim, para que o homem não pudesse ali entrar e comer da árvore da vida, porque senão o homem viveria eternamente no pecado. Então, esta é a origem do pecado. Primeiramente, eles erraram o alvo, porque o alvo ali no jardim, o alvo ali no céu era qual? Era Lúcifer continuar sendo quem era. O alvo de Adão e Eva aqui na terra era eles continuarem sendo servos de Deus ali, vivendo para a vida eterna. Então, eles simplesmente cometeram pecado. E aí, quando você vai para a definição de pecado que nós demos aqui, vocês vão perceber que tanto Adão e Eva como Lúcifer e seus anjos rebelados erraram o alvo ou acertaram o alvo errado, transgrediram deliberadamente e consciente, as leis que Deus estabeleceu. Tanto Adão e Eva como Lúcifer e seus aliados também tiveram um comportamento contrário às orientações de Deus, e tanto Adão e Eva como Lúcifer e seus aliados também tiveram desejo, pensamentos e ações que foram contrários aos padrões divinos estabelecidos por Deus. Então, a origem do pecado é no mundo angélico e, consequentemente, também no mundo humano, aqui no mundo humano, através de Adão e Eva. E a partir daí, então, vamos ver que o pecado ele vai ter uma abrangência terrível, porque o pecado cometido por Adão e Eva não vai ficar restrito ao jardim. Ele vai ter uma abrangência o quê? Uma abrangência universal. O pecado vai ter uma propagação universal e vai alcançar toda a humanidade de modo atemporal, ou seja, a partir de Adão e Eva, independente de todos os tempos, o homem agora ele nasce debaixo da influência do pecado.
E aí você vai para Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa abrangência, essa propagação universal do pecado, ele disse exatamente assim: olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso que todos pecaram. Em Romanos, ainda capítulo 3, versículo 9 e o versículo 23, diz exatamente assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E o versículo 23, que é muito conhecido, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do momento em que Adão e Eva pecam, o pecado ele tem uma propagação universal. E independente de todos os tempos e períodos, o pecado ele abrangeu toda a humanidade. Então, podemos observar que a partir daí, o pecado ele se tornou um mal inerente à natureza humana. Isso vai ser relatado por Paulo no capítulo 7, versículo 12 ao 24. Não vamos ler porque é uma citação muito longa, você leia depois. Paulo fala exatamente desse conflito interno que ele tinha, dessa batalha interna que ele tinha com a sua natureza humana, com a sua natureza pecaminosa. Porque a partir então do pecado de Adão e Eva, né, no mundo mundano, a partir daí então, toda a humanidade ela vai se tornar pecadora. E o pecado vai fazer parte da natureza humana. O homem já vai nascer sob a influência do pecado. Quando fala que todos nascem já no pecado, fala exatamente porque todos os homens, a partir de Adão e Eva, então, a partir de Adão e Eva, e devido ao pecado que eles cometeram, todo ser humano, de todas as épocas e períodos e tempos, vão nascer sob o domínio do pecado, vão nascer exatamente influenciado pelo pecado, vão nascer influenciado pelo pecado, vão nascer exatamente, propenso a pecar. Então, o pecado tem uma abrangência muito grande. E o que é pior ainda, além da abrangência, que vai ser uma propagação universal, o pecado vai trazer consequências físicas, consequências literais e consequências espirituais para a humanidade. Então, conforme a imagem sugere para você aí, o pecado ele vai fazer um efeito dominó de consequências. Então, esse boneco empurrando os dominós para causar o efeito representa exatamente Adão e Eva, que através do pecado deles, um efeito dominó de consequências vai acontecer. E vamos abordar aqui as consequências espirituais. Vamos abordar as consequências físicas e literais que teve para a Terra, que teve para o planeta Terra, que teve para o próprio homem, para a própria mulher. Vamos abordar as consequências espirituais, que foi como um efeito dominó que veio sobre a vida do homem. Primeira consequência, uma corrupção total da natureza humana. A partir do pecado de Adão e Eva, a natureza humana passou a ser corrompida. Em Romanos 13:14 diz exatamente assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Por quê? Porque a natureza humana passou a ser corrompida pelo pecado. Em Efésios capítulo 2 e o versículo 3, diz exatamente assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, que fala o quê? Natureza humana pecaminosa, corrompida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, a primeira consequência espiritual é exatamente isso, que a natureza humana será corrompida pelo pecado e estará sob a influência do pecado, sob o domínio do pecado. Então, nesse aspecto aqui, nós podemos entender que essa inclinação que o homem tem para fazer o que é errado é exatamente o que? Resultado do pecado. Por isso é que o homem tem essa inclinação para fazer a vontade da carne, para fazer aquilo que é errado, porque isso surge como um resultado do pecado.
que a natureza do homem passa a estar contaminada e o pecado passa a estar impregnado na sua natureza. E aí então ele tem uma grande inclinação para fazer o que é errado. Em Romanos capítulo 8, do versículo 5, diz exatamente assim, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas que são do Espírito. E o versículo 10 diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o que nós entendemos que Paulo está falando aqui? Que aqueles que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Então, quem vive segundo a sua natureza humana pecaminosa, ele está sempre inclinado para fazer o que é errado. E isso vem exatamente como resultado do pecado. A segunda consequência espiritual é que o homem ele vai se tornar inimigo de Deus. Veja bem, não é Deus que vai se tornar inimigo do homem, mas é o homem que vai se tornar inimigo de Deus. Esse é outro efeito dominó que vem do pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10, porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja só, nós sendo inimigos de Deus. Quando é que o homem se torna inimigo de Deus? É quando o homem peca. E aí então o homem ele se torna inimigo do Senhor. Lembre-se, o homem é que se torna e não Deus é que se torna. Então, por causa dessa inimizade agora que passou a existir entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, o pecado vai afastar e vai separar o homem de Deus. Então, na Isaías 59, verso 2, vai dizer exatamente sobre isso, que o pecado, ele separa o homem de Deus. Isaías 59 e o versículo 2, daqui a pouco vamos repetir esse versículo mais embaixo, mas o versículo diz exatamente assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão, em outra tradução, de separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, o pecado ele traz como consequência espiritual uma inimizade entre o homem e o Deus, e essa inimizade vai afastar, vai separar o homem de Deus. Outra consequência é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Em Apocalipse 6 e 23 temos, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Isaías 59, 2, fala da separação que existe entre Deus e o homem por causa do pecado, é o que vimos ali anteriormente. E em Colossenses capítulo 2 e versículo 13, olha só o que diz lá. Colossenses capítulo 2 e o versículo 13 diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão das vossas carnes, morte no pecado aqui fala de morte espiritual, vos vivificou, deu vida a vocês novamente, com ele perdoando todas as ofensas. Então, como consequência, o pecado traz a morte física, Romanos 6 e 23, a morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem, está em Colossenses 2:13, Isaías 59, 2, mas traz também a morte eterna. A morte eterna é a separação eterna do homem de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 20, e o versículo 14 e o 15. Apocalipse 20, versículo, que diz assim, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, aqui é a morte eterna. Então, como consequência, o pecado trouxe morte física, Romanos 6 e 23, morte espiritual, Isaías 59, 2, Colossenses 2:13, que é exatamente a separação, o afastamento e a inimizade que passou a existir entre o homem e Deus, e a pior de todas as mortes, que é qual? Que é a morte eterna, porque essa que é a separação definitiva em que o homem é lançado no lago de fogo
no fato do nome dele não ser encontrado no livro da vida, essa é a pior morte. Por quê? Porque a morte física, se você morre em Cristo, você vai viver eternamente. A morte espiritual significa que você está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, mas você pode ser vivificado em Cristo. Mas a morte eterna não. A morte eterna não tem mais jeito. É a separação eterna do homem de Deus. Então, tudo isso é uma consequência muito séria. Por quê? Porque o homem foi criado exatamente para viver eternamente com Deus. O homem não foi criado para ter a experiência da morte física e, consequentemente, a morte espiritual. Não. Ele foi, e nem muito menos a morte eterna. Ele foi criado para viver eternamente com Deus. Essas são as consequências espirituais do pecado. Pois bem, estamos vendo nesse primeiro tópico um histórico do pecado, um histórico simplificado e resumido e claro do pecado, para podermos entrar a partir do tópico 2 sobre realmente a deturpação dessa doutrina que acabamos de ver, que é a doutrina do pecado. Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico? Primeiro, olha só, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Glórias a Deus. Ou seja, mesmo que a nossa natureza esteja contaminada pelo pecado, corrompida pelo pecado, ela pode ser regenerada pela fé em Cristo. Em Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e passamos a servi-lo com fidelidade, a nossa natureza pecaminosa, ela não é eliminada. A nossa natureza pecaminosa, ela não é retirada de nós. Por quê? Porque está impregnada no nosso corpo. Mas ela, a partir do momento em que nós cremos em Cristo, pela fé e fidelidade nele, fé aqui envolve fidelidade, nós temos domínio sobre essa natureza. Ela fica aqui em nós, dentro de nós, porque ela não vai sair de nós enquanto estivermos nesse corpo, nesse tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo, nesse corpo corruptível. A natureza humana pecaminosa vai permanecer conosco. Ela não morre, ela não é eliminada, não é tirada. Mas em Cristo, servindo a Cristo, pela fé em Cristo, nós temos domínio sobre ela. Nos tornamos nova criatura e passamos a ter domínio sobre essa natureza corrompida. Segundo, esta corrupção, ou seja, a corrupção que o pecado traz para a nossa natureza humana, essa corrupção ela impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Ou seja, devido à sua natureza corrompida pelo pecado, o homem por si só ele não consegue tomar essa iniciativa de regeneração da sua natureza. É para isso, como Deus é misericordioso, o que Deus fez? Deus ele nos ajuda por meio do Espírito Santo. Basta o homem crer. O homem crendo, o Espírito Santo vai trabalhar em favor da vida dele. Lá em Tito, capítulo 3, o versículo 5, diz exatamente assim. Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que vai trabalhar e ajudar o homem nesse processo de regeneração e de domínio sobre a sua natureza pecaminosa. Em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Romanos 1:16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que nele crê. Então, mesmo que a nossa natureza seja corrompida pelo pecado, o homem ele tem condições de que a sua natureza seja regenerada. Para isso, Deus vai ajudá-lo, porque ele por si só não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, ele ouve o Evangelho,
crer no Senhor Jesus e o Espírito Santo o convence do seu pecado, e a partir daí, então, ele passa a ser uma nova criatura. E ele passa, com a ajuda do Espírito Santo, a ter um domínio sobre a sua natureza humana. Ou seja, ele não estará mais debaixo do domínio do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo o ajudará a ter domínio sobre o pecado. Então, sendo assim, a nossa libertação da escravidão do pecado, da regeneração, não provém de nenhum esforço humano, mas pela graça de Deus. Nada, o homem jamais conseguiria se regenerar. O homem por si só, pelo esforço humano, jamais conseguiria se libertar da escravidão do pecado, porque a natureza humana, a natureza pecaminosa do homem, ela é escrava do pecado, mas pela graça de Deus, o homem, então, ele consegue libertação da escravidão do pecado. A natureza pecaminosa vai estar ali, adormecida, esperando o momento de acordar. Mas você estando em Cristo e pela graça dele, essa natureza ela é controlada pela nova criatura, pelo novo homem que você se tornou a partir de Cristo pela graça de Deus. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz exatamente assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Efésios 2, 8, 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, atitudes, para que ninguém se glorie. Isso, para que ninguém se glorie. Mas vem de onde vem, mas é um dom, é um presente de Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós traçamos um histórico do pecado, mostrando o que é o pecado. Aí trouxemos algumas definições de pecado e uma definição genérica que engloba todas elas. Trouxemos a origem do pecado, mostramos qual a abrangência que o pecado teve no mundo, na humanidade, vimos quais foram as consequências espirituais que o pecado trouxe para a humanidade, e agora vimos algumas aplicações práticas aí que o histórico do pecado é triste, é terrível, mas em Cristo nós temos vitória sobre o pecado e conseguimos libertação da escravidão do pecado, e mesmo com a nossa natureza humana pecaminosa em nós, com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos dominar a velha natureza a partir da nova natureza. Muito bem, já entendemos então, de modo bem claro, simplificado, sobre um rápido histórico do pecado e sobre a doutrina do pecado. É lógico que o assunto sobre o pecado não se esgota aí. Aqui é só uma visão geral sobre a doutrina do pecado, sobre o pecado. E agora sim, vamos entrar no tema da lição propriamente dito, que fala sobre a deturpação da doutrina do pecado. Já vimos que o pecado é algo real, que o pecado é algo presente na vida do homem e que o pecado é algo que você pode vencê-lo, apesar dele estar impregnado na sua natureza. E agora veremos então que o espírito da Babilônia, conforme dissemos lá atrás, que é a inspiração diabólica dada a agentes humanos para trabalhar em favor do estabelecimento da Grande Babilônia, que é o sistema mundial de domínio absoluto, conduzido pela pessoa do Anticristo, tem inspirado pessoas para criarem teologias que vão deturpar a doutrina do pecado, que vão mostrar, que vão distorcer tudo aquilo que nós já vimos sobre o pecado. E a primeira teologia deturpadora da doutrina do pecado é exatamente a teologia do pecado social ou do pecado estrutural. E o que nós vamos observar aqui é que todas essas teologias que nós veremos aqui, que são teologias deturpadoras que distorcem a doutrina do pecado, elas evoluem exatamente do quê? Do pecado pessoal. Porque o pecado pessoal é o pecado cometido individualmente por cada um de nós, conforme o histórico do pecado que nós temos aqui. Então, todas as teologias, que deturpam essa doutrina do pecado, elas provêm do pecado original. Só que esta teologia do pecado social, também conhecida como a teologia do pecado estrutural,
O que é essa doutrina? O que é essa doutrina? Essa doutrina é uma tese que defende o pecado como sendo algo que se constrói por meio de estruturas opressoras da sociedade. Atitudes como estruturas como a pobreza, a injustiça, a desigualdade social. Ou seja, dentro dessa teologia que vem do pecado pessoal, do pecado original, o pecado cometido lá por Adão e Eva, que abrangeu toda a humanidade, essa tese, essa teologia defende que o pecado ele é construído a partir dessas estruturas opressoras da sociedade. Então, isso está relacionado ao quê? A atos, comportamentos ou ações que afetam as pessoas de modo prejudicial. Ou seja, essa teologia, ela ensina que o pecado ele é produzido por causa das injustiças sociais, por causa da pobreza, por causa da desigualdade social, que são estruturas opressoras na sociedade, que causam o pecado social. Então não existe pecado original, existe um pecado social, estrutural, que é produzido exatamente por todas essas estruturas opressoras que estão aí na sociedade. Então, dentro dessa teologia, o que acontece? O pecado ele deixa de ser tratado no nível espiritual e moral, porque não existe pecado original, e passa a ser considerado no nível econômico, no nível social. Eles mudam então o foco e mudam a ênfase do pecado original para as atitudes para com o próximo ou a coletividade. Então, como a imagem sugere ali, você vê um pai e um filho, né? De um lado você tem uma pobreza extrema, do outro lado você tem uma sociedade rica e a criança desejando morar naquele outro mundo ali. Então aqui nós temos o quê? Um pecado social, um pecado estrutural que é produzido exatamente por essa estrutura opressora de pobreza, de injustiça, de desigualdade social. Isso que é o pecado social, não existe pecado original. Então, dentro dessa teologia, o homem ele passa a ser mais uma vítima. O homem é uma vítima do pecado social e estrutural. Então, não é porque ele é um pecador pessoal, não. É por causa dessa estrutura opressora que é a pobreza, a injustiça, a desigualdade social. Isso é que é o pecado. Então, para essa teologia, visto que não existe o pecado original, o pecado não é tratado no nível espiritual, no nível moral, mas no nível econômico e social, então priorizar as questões sociais é visto por essa teologia como uma solução para o problema do pecado. Então, ou seja, se eu conseguir fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que não tenha, né, que a riqueza, não exista pobreza e nem riqueza, mas que exista uma igualdade social, em que essa criança não deseje morar no mundo rico porque está no mundo pobre, mas que tudo seja ali igualitário. Então, aí você resolve o problema do pecado. Nós não teremos pecado, porque o pecado que existe, segundo essa teologia, é o pecado social, é o pecado estrutural. O homem é vítima dessa desigualdade, o homem é vítima da injustiça, é vítima da pobreza, logo isto é que é o pecado. Não nada relacionado à moral e nada relacionado ao espiritual. Então, aqui nessa teologia, eles deturpam a doutrina do pecado original, dizendo que isso não existe. Bom, segundo a teologia, estamos tentando explicar essa teologia de um modo bem simples, né? e claro e objetivo para que você possa entender. Não queremos trazer aqui todo um conceito, uma definição teórica para poder dificultar. Nosso objetivo é facilitar, explicar, simplificar e não complicar. A outra teologia deturpadora da doutrina do pecado é exatamente a doutrina da libertação. Eu não estou aqui traçando histórico da doutrina. Esse histórico você tem aí na lição, você vê depois. Eu estou trazendo o conceito e a definição de um modo mais simples, claro e objetivo para você. A outra teologia deturpadora da doutrina do pecado é a teologia da libertação. Essa teologia é um pouco mais conhecida.
Por quê? Porque essa teologia, ela é um movimento partidário que ela vai englobar várias correntes de pensamento. E o que eles fazem? Eles interpretam os ensinamentos de Cristo como libertadores das injustiças das condições sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, a teologia da libertação, ela simplesmente pega os ensinamentos cristãos de Cristo e usam esse ensinamento como instrumentos libertadores exatamente dessas injustiças sociais que existem, dessas políticas econômicas e culturais que são desiguais que existem, para libertar o pobre dessa situação. Então, os ensinamentos da teologia da libertação, ela está muito ligada, né, aí à teologia social, a teologia do pecado social e estrutural. Os ensinamentos, então, deles não se baseiam na interpretação bíblica fiel, mas se baseiam na realidade da pobreza e da exclusão social. Então, a imagem que você vê é de um rico traçando o limite entre a riqueza e a pobreza. Mais uma vez aqui, se tratando do quê? Da condição e da desigualdade social. Então, a teologia da libertação, resumindo de um modo bem simples, ela pega os ensinamentos de Cristo e leva para a questão de libertação das pessoas que são oprimidas pelos ricos, que são oprimidas pelas aquelas que são mais bem abastadas e que vivem numa pobreza e que vivem numa exclusão social, em que uns ficam para o lado de cá, outros ficam para o lado de lá. Então, essas pessoas precisam de libertação desses sistemas opressores. Precisam de libertação de toda essa situação. Então, desse impulso aí, é que vão surgir as teologias de cunho emancipatório, porque a teologia da libertação, ela pega a libertação das pessoas de todo instrumento opressor, seja ele econômico, seja ele social, ou seja ele cultural. Então, desse impulso aí vai surgir o quê? Essas teologias de cunho emancipatório, como a ideologia de gênero, a transexualidade, a sexualidade, a homossexualidade, a raça. Então é preciso que haja uma sociedade livre e igualitária em todos os aspectos, na cultura, na economia, no social e na religião. Então, isso é uma sociedade igualitária. E para isso, é preciso combater aqueles que estão no topo, que oprimem os que estão na cadeia de baixo. E aí você vê a imagem sugestiva que estamos vendo aí, a batalha por uma sociedade livre e igualitária. Na base aí, nós temos, né, aqueles que são oprimidos, eles tentam se libertar e são mais oprimidos ainda. Em cima você tem aqueles que são os opressores, e a ideia é exatamente fazer com que haja uma sociedade igualitária. Então nós vemos que dentro dessa teologia, as pautas sociais e progressivas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho. E essas pautas sociais e progressivas que visam essa sociedade livre em todos os aspectos, cultura, economia, sociedade, né, cultura, religião, visa exatamente o quê? São colocadas acima dos valores morais e acima do reino de Deus. E aí eles transformam o evangelho num inconformismo, num criticismo, num assistencialismo. E 1 Coríntios 15:19 diz que nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. E Filipenses 3:18 e 20 fala que a nossa cidade está nos céus. Então o grande problema da teologia da libertação é exatamente isso, é que a sociedade ela é oprimida, né, pelos mais ricos, a sociedade ela é oprimida porque às vezes a pessoa ela é homossexual,
a sociedade é oprimida porque às vezes a pessoa ela tem ela opta por gênero diferente e então ela precisa ser liberta dessa opressão. E aí usa-se o evangelho, uma roupagem, uma camuflagem, exatamente para poder batalhar por essa libertação, entre aspas, que não é uma libertação do pecado. Por quê? Porque o pecado, para essa teologia, é exatamente a suposta escravidão que essas pessoas são impostas pela própria sociedade nesse entendimento. Então, para essa teologia que tem essa afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx, depois você procura pesquisar sobre Karl Marx, o único pecado que existe não é o pecado original, não é o pecado moral. O único pecado que existe é a acumulação de riqueza. E a acumulação de riqueza vista por essa teologia da libertação é essencialmente ruim, é vista como algo ruim. Então, assim essa teologia, o que realmente importa para essa teologia é o quê? É pregar entre os poderes a revolta contra os ricos. É pregar entre os povos a revolta contra os mais abastados. Com o fim de fazer o quê? De estabelecer uma sociedade igualitária. Então é preciso pegar essa pirâmide, sacudir essa pirâmide e igualar todas as posições. Porque só assim será possível ter uma sociedade livre e igualitária, e aí sim o problema do pecado então estará resolvido, porque não haverá mais essa diferença, não haverá mais essa desigualdade social, desigualdade cultural, desigualdade econômica. Essa é a teologia da libertação. E aí, essa teologia da libertação, ela vai gerando outras teologias. Eu quero abrir um parênteses aqui que dentro aqui do tópico da teologia da libertação, o comentarista fala sobre a teologia da missão integral. Ele está associando a teologia da missão integral com a teologia da libertação. Mas quando você vai pesquisar um pouco mais sobre a teologia da missão integral, que é a TMI, você vai perceber que a teologia da missão integral não está diretamente ligada à teologia da libertação. Porque a teologia da missão integral, ela prega Jesus Cristo como Salvador, prega tudo aquilo que nós pregamos, mas ela tem uma preocupação com as questões sociais. Ela busca pregar também, associado ao Evangelho, a solução das questões sociais, mas não como a solução para o pecado, mas como algo realmente relacionado às obras, né? Às obras e assistência. Então, eu não vejo aqui a teologia da missão integral ligada diretamente à teologia da libertação, como o comentarista colocou aí. Então, vamos entrar muito nesse detalhe, porque isso não interessa. Pois bem, essa é outra teologia, então, deturpadora da doutrina do pecado. O pecado está na desigualdade social, cultural, na desigualdade econômica, está na questão dos grupos que se dizem, né, dos grupos de gêneros, e é preciso libertação disso tudo, porque tudo isso aí que é o pecado, não há nada relacionado a pecado original. Pois bem, e a outra teologia deturpadora da doutrina do pecado é sobre o liberalismo teológico. Aliás, nós passamos por uma lição como essa há pouco tempo aí. Bom, essa teologia é uma teologia que tem como premissa o quê? A negação da inspiração, da inerrância, da autoridade e da infalibilidade da Bíblia. Ou seja, para essa teologia do liberalismo teológico, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, dessa forma aí, quando eles deturpam tudo isso, dizendo que negando a inspiração divina da Bíblia, negando a inerrância dela, negando a autoridade que ela tem e a infalibilidade que ela tem, então, dessa forma, os milagres sobrenaturais que a Bíblia registra não são verdadeiros, são histórias mitológicas, né? As doutrinas da fé, elas precisam ser reinterpretadas e ressignificadas. Ora, se a Bíblia não é a palavra de Deus e ela apenas contém a palavra de Deus, logo então ela precisa ser reinterpretada, ela precisa ser ressignificada. E há pouco tempo tivemos aí até líderes evangélicos dizendo que a Bíblia precisa ser
atualizada. Mas não é atualizar a tradução, atualizar as doutrinas. Isso é dar uma nova interpretação a ela, dar um novo significado para ela. Por quê? Porque ela está defasada. Isso é por quê? E isso é a teologia do liberalismo teológico, que não crê na palavra de Deus como palavra de Deus. Então vocês vejam só como essa teologia do liberalismo teológico ela simplesmente deturpa a palavra de Deus. Então, dentro dessa doutrina do liberalismo teológico, o pecado ele é relativizado. Ou seja, o que é pecado para você pode não ser pecado para mim, isso é relativismo. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Tudo depende do ponto de vista. Não existe uma verdade absoluta. Então, o ecumenismo religioso também é propagado e é tudo o que o anticristo quer. E toda experiência espiritual que você tiver, seja qual for, é válida. Não interessa qual foi a experiência espiritual que você teve. Então, essa doutrina do liberalismo teológico, ela deturpa a doutrina do pecado. Então, essa teologia se opõe a toda doutrina bíblica fundamentada na revelação das Escrituras. Tudo aquilo que é baseado, que é fundamentado na revelação da Bíblia Sagrada, o liberalismo teológico, ele nega e ele rejeita. Então, a imagem que você está vendo sugere para nós o quê? Que o liberalismo teológico é um declínio espiritual. Ou seja, começa a declinando do cristianismo, a Bíblia não é infalível, o homem não foi criado à imagem de Deus e os degraus começam a cair. Milagres são negados, o nascimento virginal de Cristo é negado, a divindade de Cristo é negada, a expiação de Cristo é negada, a ressurreição negada, aí entra no agnosticismo, por fim leva o quê? Leva ao ateísmo. Então vemos que o liberalismo teológico é uma regressão. O liberalismo teológico é um declínio. Ao invés de subir uma escada, o liberalismo teológico desce uma escada e desce para o quê? Desce para as profundezas do inferno, porque é para lá que o liberalismo teológico está levando muitos cristãos e muitos líderes que se dizem evangélicos e cristãos que estão aí adotando essa teologia do liberalismo teológico. Não, isso não é assim, não. Não é desse jeito que a Bíblia fala, não é dessa forma, não. Isso aí não se entende desse jeito, não. Isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, não é assim. Tudo isso é o quê? É o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico é uma doutrina, uma teologia, repito, que deturpa a doutrina do pecado. Por quê? Porque nessa teologia a Bíblia ela é negada em toda a sua inspiração, inerrância, autoridade, infalibilidade como palavra de Deus, e o pecado ele é totalmente relativizado. Logo, então, não há necessidade do sacrifício de Cristo e tudo aquilo que se diz a Cristo, conforme você vê nessa escada, é negado e aí, então, há um declínio completo ali. Pois bem, essas são as doutrinas ou as teologias modernas que deturpam a doutrina do pecado. E quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar aqui nesse segundo tópico? Primeiro, nessas teologias deturpadoras, os valores espirituais e morais absolutos são descartados, ou seja, porque não há pecado original. Há pecado social e estrutural, onde o homem é uma vítima de toda essa estrutura opressora. Há um pecado da desigualdade social, das injustiças, em que os ricos oprimem os pobres, em que aqueles que são diferentes nos seus gêneros, que se identificam com um gênero diferente, também são oprimidos. Então é preciso alcançar a libertação disso tudo, porque isso aí é que é o pecado. Então não existe valores espirituais, não existe valores morais, tudo isso é descartado. Essas teologias deturpadoras também trazem uma nova configuração teológica de que onde o pecado original é descartado. O liberalismo sem limites e a teologia inclusiva são aplaudidas, porque, olha só, vimos que todas essas teologias, elas são uma evolução do pecado original, que por sua vez trata-se do
produz o pecado pessoal e que origina todas essas teologias deturpadoras e que, por sua vez, também gera outras teologias, como a teologia inclusiva. O que é teologia inclusiva? Teologia inclusiva nada mais é do que aquela teologia em que prega um evangelho do oba-oba. Venha como estás e permaneça como estás. Por quê? Porque Deus ama todo mundo. Então Deus ama toda classe de pessoas, e Deus ama mesmo. Mas essas pessoas, ao virem para Cristo, a teologia inclusive ensina isso, deturpa a doutrina bíblica e do pecado. Ao virem para Cristo, a pessoa não precisa deixar suas velhas práticas de homossexualidade, de lesbianismo e outras coisas mais. Não precisa, por quê? Porque Deus é amor. E Deus aceita as pessoas como elas são. Então a teologia inclusiva visa incluir essas pessoas na Bíblia Sagrada. E aí tem até uma Bíblia chamada Bíblia da Teologia Inclusiva, que trata exatamente disso, onde textos são que condenam a homossexualidade, textos que condenam, todo tipo de pecado imoral foram tirados dessa Bíblia. Exatamente para quê? Para incluir as pessoas sem mudança de vida. E é fato que Deus realmente ama todas as pessoas, mas o Evangelho de Cristo é o Evangelho que implica em mudança, em transformação. Paulo disse, o Evangelho é poder de Deus para transformação de todo aquele que nele crê. E o mesmo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas aí significa atitudes, comportamentos. Então, nessa nova configuração aí, o liberalismo teológico e essas teologias deturpadoras descartam completamente o pecado original e geram uma teologia inclusiva para que as pessoas possam ser inclusas dentro do Evangelho, mas sem uma mudança de vida. E terceiro, qualquer entendimento que seja contra essa nova configuração teológica que está aí é classificado como o quê? Como fundamentalista, fascista, homofóbica, propagadores do discurso de ódio, ou seja, qualquer contradição contra essa nova configuração teológica aí, em que essas teologias deturpadoras, da doutrina do pecado descartam o pecado original, descartam o pecado moral, não tratam o pecado como algo espiritual. Então, qualquer coisa que você fale, que você faça, que você diga publicamente contra essa nova configuração teológica, você pode ser taxado como fundamentalista, como fascista, como homofóbico e pior, como propagador do discurso de ódio. É só você acompanhar o que está acontecendo na mídia aí por esses dias que você vai entender o que eu estou falando. Então, estamos vivendo um tempo em que o espírito da Babilônia foi a lição passada, que é uma inspiração diabólica concedida aos agentes humanos. Agentes humanos vimos que são pessoas, instituições, autoridades, governos, e que os inspira a montar todo um cenário para que a grande Babilônia, que é o sistema mundial de controle absoluto, conduzido pelo anticristo, seja estabelecido. E essas teologias deturpadoras da doutrina do pecado fazem parte também desse espírito da Babilônia. Pois bem, assim chegamos então ao terceiro tópico, onde vamos ver sobre a normalização do pecado. Por quê? Porque, como vimos lá atrás, o pecado se expandiu pelo mundo. E agora, com o advento dessas teologias deturpadoras da doutrina do pecado, o objetivo dessas teologias é o quê? É exatamente a normalização do pecado. É a normalização do pecado na humanidade. Então, nós vamos ver que dentro dessa normalização do pecado no mundo, nós vivemos um período de crise de ética e moral. Então, a desobediência do homem, da sua tentativa de construir para si padrões de conduta que são alheios à vontade de Deus, vai resultar exatamente nisso. Ou seja, vai resultar, primeiramente, o quê? Numa crise ética e moral. Então, quando o homem tenta criar para si padrões de conduta, ele tenta fazer isso através da criação dessas teologias, que deturpam a doutrina bíblica do pecado. Isso vai resultar no quê? Primeiro,
padrões, princípios e procedimentos que são radicalmente contra a palavra de Deus e violam a ética e a moral bíblica passaram a ser normalizadas. Tais como, por exemplo, imoralidades sexuais, abortos, o uso de drogas ilícitas, comportamentos antiéticos. Então, tudo isso é resultante do quê? É resultante exatamente da normalização do pecado, porque essas doutrinas ou essas teologias objetivam exatamente a normalização do pecado, e devido a isso entrou-se numa crise de ética e moral muito grande. A imagem que você está vendo ali, sugestiva, é de um homem procurando nos achares perdidos a ética e a moral. E o atendente vai dizer, olha, vou ver se eu consigo encontrar. Em outras palavras, está tão difícil encontrar a ética e moral hoje na sociedade que eu vou ver se eu consigo encontrar. Por quê? Porque a sociedade está vivendo um período de crise de ética e moral. As pessoas não estão tendo mais ética e não estão tendo mais moral. Mas o que é a ética, O que é a ética e a moral? Nós veremos daqui a pouco o que é ética e moral. Você vai entender isso exatamente, o que é ética e moral, daqui a pouquinho. Então, nós podemos dizer que o pecado, sendo normalizado como está, no homem buscando construir para si um padrão de conduta que para ele não é pecado, e esse padrão de conduta ele é construído a partir de teologias que são criadas, então o homem vive um processo de crise de ética e moral. E moral, ética é o quê? Ética são os valores que regulam a conduta de uma pessoa. Então, quando a pessoa tem ética, significa que ela tem valores e princípios que vão conduzir o seu comportamento. E o moral? A moral é a prática dessa conduta. Então, a crise de ética e moral que estamos vivendo hoje é resultante do quê? Da normalização do pecado. Tudo está muito normal hoje em dia. Não tem problema, não tem importância, não tem perigo. As pessoas já não têm mais ética e já não têm mais moral. Por exemplo, antigamente a virgindade era algo essencial dentro de uma família para uma jovem casar. E hoje esse princípio já não tem mais valor nenhum, hoje é o contrário. Antes, se uma pessoa furasse uma fila, meu Deus, ele era chamado a atenção publicamente. Hoje as pessoas não têm mais vergonha de fazer isso, Fura uma fila sem nenhum pudor, como se fosse algo normal. Isso é o quê? É falta de ética, falta de moral. Falta de ética porque tem uma conduta que regula o seu comportamento quanto a isso. Imoral porque não está praticando essa conduta. Então, a normalização do pecado leva a uma crise de ética e moral. Segundo, a imoralidade sexual. Então, a deturpação da doutrina do pecado favoreceu exatamente isso. Favoreceu exatamente o avanço da imoralidade sexual. E quando você vê a imagem à esquerda, você vai ver uma frase ali, imoralidade sexual era pecado no Antigo Testamento, era pecado no Novo Testamento, na Idade Média moderna, e é pecado hoje. A cultura mudou, mas os princípios bíblicos permanecem inabaláveis. Mas a deturpação da doutrina do pecado, através dessas teologias deturpadoras que nós vimos aqui, que foram criadas, inspiradas pelo próprio Satanás, tem favorecido o avanço dessa imoralidade sexual. Então, sendo assim, em defesa da liberdade, a pessoa ela decide sobre o seu próprio corpo, ela banaliza o sexo pré-conjugal, ou seja, hoje os casais não mais esperam para terem relações sexuais, fazem isso antes do casamento. Banaliza também o sexo extraconjugal, são traições, infidelidades, a homossexualidade. Então, em defesa da sua liberdade de fazer o que quiser, então, banalizaram tudo. Por quê? Porque a imoralidade sexual, como um pecado, ela foi o quê? Normalizada. A doutrina da castidade, como forma disse aqui, é vista como opressora. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, vamos ver o que diz esse versículo, tem alguma coisa a ver? Romanos capítulo 6, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Então, a doutrina da castidade é vista como opressora, principalmente a castidade masculina.
mas a feminina já é vista como algo opressor há muitos anos. O que é isso? Há anos, eu disse aqui, há anos atrás, uma menina que perdesse a virgindade era um escândalo. Hoje, não, hoje é o contrário, se não perder aqui é um escândalo. Por quê? Porque é visto como opressor, é preciso, né, você tem decisão sobre o seu corpo. O afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, a erotização das crianças, tudo isso se tornou o quê? Se tornou objetivo dentro deste mundo agora. Por quê? Porque a imoralidade sexual deixou de ser pecado. Para a humanidade não é pecado. Mas como ela é um pecado, e aí o que acontece? O pecado foi normalizado, não se tornou normal. O pecado é tolerado, a família é desconstruída, a doutrina da santidade é negligenciada. Imaculado seja o leito seja sem mácula, sem mancha. Aqui fala de um casal em que não haja adultério entre eles, para que eles possam ter, né, um leito sem mácula. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos que o pecado ele foi normalizado. E como a imoralidade é um pecado, então logo a imoralidade sexual ela se tornou algo normalizado também neste mundo. Tudo isso que fruto do pecado original. Não adianta então dizer que não existe o pecado original. Tudo isso que estamos vendo evolui a partir do pecado original. Vamos lá então. A dessacralização da vida. Estamos vendo aqui a normalização do pecado, né? Através da normalização da imoralidade sexual, da crise de ética e moral que o mundo vive, na dessacralização da vida, ou seja, essa valorização do pecado, essa normalização do pecado, ela acaba alimentando, fomentando aí ideologias que desprezam o caráter santo da vida, da dignidade humana, ou seja, simplesmente desprezam isso, desprezam o próprio caráter do santo da vida, que a vida é algo dada por Deus, da dignidade humana. E por causa disso, o que acontece? A sociedade está cada vez mais mergulhada na libertinagem. Então, sob o entendimento que a pessoa tem de fazer o que quiser com o corpo físico, sem as devidas limitações éticas e morais, vimos lá atrás que éticas são regras, né? E princípios que regulam, são valores que regulam a conduta, e moral é a prática dessa conduta. Então, com essa normalização do pecado, com a valorização do pecado, isso já não existe mais. Então a sociedade está mergulhada em libertinagem, e o corpo, né, e com esse entendimento de fazer o que quiser com o corpo, não tem limitação ética e moral, o que acontece? Usa-se um slogan, aquele slogan, né? Alguém deve ter visto isso numa reportagem, alguém dizendo meu corpo, minhas regras. Então, baseado nesse slogan aí, meu corpo, minhas regras, eles reivindicam esse pseudo-direito aí de usar drogas, de se prostituir, de abortar, conforme as imagens sugerem aí, de cometer suicídio, de praticar eutanásia, depois você consulta aí prostituições, né? E dessa forma, o que essas pessoas fazem? Profanam aquilo que era para ser o quê? A morada de Deus. Porque diz a Bíblia que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Mas, como Satanás é astuto, ele leva o homem dentro da normalização do pecado a violar a própria morada de Deus, que é o corpo. E aí, praticando todos esses atos, o que vai acontecer? O Espírito Santo jamais vai habitar num corpo dessa forma. Então, a vida perdeu o seu caráter santo. Dessacralização significa exatamente isso. Desprezo do caráter santo que a vida tem. Porque a vida é dada por Deus. O corpo é dado por Deus como para ser morada do Espírito Santo. Mas, como o pecado foi normalizado, também a dessacralização da vida foi normalizada. E aí a pessoa ela entende que ela pode fazer exatamente o que ela quiser com o seu corpo. Quando a Bíblia diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses. Em Efésios 5:29 diz assim, ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor,
a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui esse versículo não está muito dentro, não, mas o Tessalonicenses fala que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a preocupação com o corpo, com o cuidado com o corpo em todos os seus aspectos, ela é importante, mas as teologias deturpadoras, inspiradas por Satanás, mostram que o pecado, ele não existe. O pecado original, isso é balela. Então, o pecado, ele foi normalizado. E muitas vezes, aqueles que acreditam que o pecado é real, normalizaram ele. E agora, então, tudo vale, tudo é possível, vale tudo. Por quê? Porque, além do pecado ser normalizado, ele é o quê? Relativizado. Sendo relativizado, o pecado passa a ser apenas um ponto de vista e não algo como real. Pois bem, irmãos, e quais são as lições práticas ou aplicação prática que nós tiramos desse ponto? Primeiro, sendo a ética os valores que regulam a conduta de uma pessoa, já vimos aqui, e a moral a prática dessa conduta, então a normalização do pecado tem levado o homem a ter condutas que antes eram reprováveis por todos. É o que dissemos aqui. Muitos comportamentos, atitudes, né, eram reprováveis por toda a sociedade antigamente. Mas hoje essas mesmas atitudes e comportamentos são aceitáveis, e já vimos aqui. E algumas, além de normalizadas, até normatizadas, como é o caso do aborto, da prostituição, né? Normalização da perda da castidade, da castidade, da homossexualidade, por aí vai. Tudo isso hoje é simplesmente aceitável na sociedade, quando tudo isso antes era o quê? Era reprovado. E o que leva a acontecer isso? A normalização do pecado. Infelizmente, devido à normalização do pecado, nunca se viu tanta imoralidade como ocorre nos dias de hoje, sendo fomentada, quer dizer, alimentada e propagada pelas mídias e redes sociais. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, e as mídias abertas, fechadas, redes sociais, mídia aqui, a televisão, a internet e as redes sociais têm fomentado cada vez mais a imoralidade. Isso devido ao quê? A normalização do pecado, porque o que antes assustava e era reprovável, agora não é mais. E terceiro, a normalização do pecado tem levado as pessoas a não darem mais valor para suas próprias vidas e corpos. Estão destruindo os seus corpos, as suas próprias vidas, por quê? Porque a normalização do pecado levou as pessoas a agirem assim. Certo dia eu ouvi uma mensagem de um pregador que eu nunca mais esqueci. Eu deveria ter uns 14 anos de idade. Esse pregador disse o seguinte, que se o homem conseguisse inventar uma máquina do tempo, se a ciência, os cientistas conseguissem inventar uma máquina do tempo, e ele fosse lá em Sodoma e Gomorra, voltasse ao passado, né? Em Sodoma e Gomorra, e trouxesse o mais depravado, o pior, o mais imoral lá de Sodoma e Gomorra, e conseguisse trazer esse indivíduo para o século XXI, esse indivíduo ficaria estupefado diante da primeira banca de jornal que ele encontrasse na rua, porque já veria pornografia estampada publicamente ali. Imagine então ao ver uma televisão, ao ver um filme, ao ver um filme e ao acessar a internet. Então, para você ver como é que o pecado ele está normalizado. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Qual deve ser a postura da igreja diante dessas teologias deturpadoras da doutrina do pecado? E aqui nós colocamos alguns versículos bíblicos. Primeiro, a nossa postura deve ser, 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, diz exatamente assim. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Rejeita essas coisas. A igreja não pode aceitar essas coisas em hipótese alguma, tem que rejeitar tudo isso e se exercitar a ti mesmo em piedade. Piedade aqui não é dó de ninguém. Piedade aqui é dedicação, piedade aqui é devoção. Então a igreja coletivamente e a igreja individualmente, cada um de nós como servo de Deus e membros do corpo de Cristo, temos que rejeitar tudo isso e exercitar a nossa devoção e a nossa dedicação a Deus.
Qual a nossa postura? 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tudo isso que estamos vendo aí, essas teologias modernas deturpadoras são fortalezas, mas as nossas armas contra essas fortalezas não serão armas carnais, mas serão armas espirituais, oração e a palavra de Deus conosco, combatendo todas essas fortalezas, porque a palavra de Deus, a oração, são armas poderosas para vencer essas fortalezas. Qual deve ser a postura da igreja? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Todo bom professor conhece esse texto. Revestivos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra indivíduos, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é contra os espíritos demoníacos que estão inspirando essas pessoas, inspirando as instituições, inspirando essas teologias para deturpar a doutrina do pecado e colocar na mente do homem que ele pode ficar tranquilo, porque não existe pecado. Então a igreja tem que estar revestida da armadura de Deus. Como deve ser a postura da igreja? Por último, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos com falsos discursos. Vamos ser cumpridores da palavra. E cumpridores da palavra implica em a igreja não se render, a igreja permanecer de pé diante dessas teologias deturpadoras das doutrinas bíblicas, combatendo o bom combate com as armas espirituais, para que assim a igreja possa ser vencedora e ser um agente de Deus aqui na terra, para poder mostrar ao mundo que o pecado existe sim, e que só existe uma solução para o pecado: Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, para que os pecados sejam perdoados e a pessoa ela possa receber salvação. E Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12, para terminarmos, Paulo fala que se qualquer pessoa, mesmo que seja um anjo, aparecer pregando um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja considerado anátema. E Paulo vai dizer, olha, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Tá vendo? É anátema. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, tudo isso que estamos ouvindo aí é um outro evangelho. É um evangelho falso, um evangelho contaminado, um evangelho deturpado, um evangelho distorcido. Então, Paulo está dizendo, qualquer um, até mesmo nós, ele disse, se nós pregarmos outro evangelho que não seja o evangelho que eu já vos tenho anunciado, seja maldito. A igreja não pode pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é o evangelho da transformação, o evangelho da mudança de vida, é o evangelho da justificação, do perdão, da santificação. Que Deus abençoe sua vida. Assim chegamos ao final de mais uma lição. Eu quero aqui agradecer você por estar conosco, convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo e fazer o seu comentário também, porque tudo isso é importante, porque o YouTube ele entende que o conteúdo ele é relevante e acaba enviando para mais pessoas. E o nosso objetivo é alcançar o maior número de irmãos e irmãs, para assim contribuir para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. Se você quiser receber esse material que eu uso aqui na ministração em PDF e slides, gratuitamente, basta você entrar em contato comigo aí que eu teria o maior prazer em enviar para você. Na descrição desse vídeo haverá um link com link convite para os grupos de WhatsApp que eu criei a nível nacional para enviar esse material semanalmente. Você pode entrar por esse link convite, se você não conseguir, você entre em contato no privado que eu te adiciono ao grupo ali. Se este projeto, tanto aqui como do material que eu produzo, é importante para você e útil para você, então ajude a manter esse projeto. Faça aí a sua contribuição voluntária, se você sentir no seu coração, até como reconhecimento do nosso trabalho. Deus vai te recompensar em dobro. Mas se você não puder, ou não sentir, ou não quiser, não tem problema. Isso vai estar no seu coração, é de acordo com o seu coração.
Você vai receber o material normalmente, gratuitamente. Basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida. Tenhamos uma excelente escola dominical e estou aí disponível no privado para tirar qualquer dúvida que os irmãos tenham aí concernente à lição ou concernente aos subsídios que são enviados. E lembre-se, professor, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo.